aula de hoje nós vamos estudar o pensamento político do século XIII e do século XIV. Mas, continuando o estudo sobre Tomás de Aquino, hoje também vamos ver o pensamento político de Santo Tomás, que está no século XIII, retomo a Teodiceia de Tomás, assim como retomo, de certa forma, a ontologia. Tratar do ser em Tomás de Aquino, inclusive ele escreveu uma obra importante, o seu tratado sobre o ser, tem como título De Ente et Essentia. É uma obra de poucas páginas, não muito fácil de se entender, mas sem dúvida um tratado importante para a ontologia clássica. Nesse tratado, é um tratado de filosofia, ele não fala da revelação ou das escrituras, porém, claro, o ser, o ato puro, o ato que não tem potência, porque já é perfeitamente, o ser incausado é Deus, é aquilo que todos chamam de Deus. Nesse sentido, então, consideremos a Teodiceia de Tomás e retomemos as 5 vias, ou 5 provas racionais da existência de Deus. Mas aqui nós temos que entender como uma busca da compreensão de um tema, de um problema da época de Tomás, da universidade, que é a existência de Deus. Nós não estamos falando de provas no sentido científico, no sentido empírico, mas de uma argumentação da razão que considera que não é absurdo considerar a existência de um ser inteligente, de um ser absoluto, mais inteligente do que o homem. Importante aqui dizer que para Tomás a filosofia é a ciência que busca o saber universal, que busca a última causa de todas as coisas, o fim de todas as coisas, é a ciência mais elevada. E se existe, retomando Aristóteles, as substâncias suprassensíveis e incorruptíveis, então a filosofia deve ser este saber, esta busca, que nós podemos aí chamar de metafísica ou teologia. As 5 vias conhecidas Quinque Viae de Tomás, que nós encontramos na Suma Teológica e na Suma contra os Gentios, são resumidamente as seguintes. Primeira via, chamada via do movimento. Diz Tomás: tudo aquilo que se move é movido por outro. É preciso então crer na existência de um primum movens, de um primeiro motor, primeiro movimento. E esse justamente é Deus. A segunda via é chamada, a da causalidade. Não é possível que exista uma série infinita de causas. Existe uma primeira causa não causada, e esta é Deus. A terceira via é a via da contingência. As coisas são contingentes, ou seja, podem existir ou não existir. Mas aquilo que pode existir ou não existir, há algum tempo não existiu. Isto implica que houve um tempo em que nada existia. Mas se assim fosse, também agora nunca deveria existir nada, porque é impossível que aquilo que não existe comece a existir, a não ser por algo que já existe. É, portanto, necessário que algo seja necessário. E isso é Deus. A quinta via, chamada via do finalismo. Existe um finalismo no cosmos. Isso implica a existência de uma causa inteligente e finalizante, justamente Deus. Esta é a quinta via. A quarta via dos graus de perfeição. Existem diversos graus de perfeição, mas isso implica um grau máximo ao qual referir-se. Esta suma perfeição é Deus. Então, esta via dos graus de perfeição, da contingência, do finalismo, nós percebemos aí a presença do neoplatonismo. Isto já Santo Anselmo tratava, dizendo, olha, há várias diferenças de graus entre as coisas, então por que não há
àquele que é mais inteligente ou que é mais perfeito, que nós chamamos de Deus. Bem, então temos aí alguma coisa da Teodiceia de Tomás de Aquino. Importante também lembrarmos o pensamento moral ou a ética em Tomás, porque nós encontramos aí uma pergunta fundamental que todos se fazem: qual é o fim último do homem? Qual é o fim último da vida humana? E é mediante o fim último, é mediante aquele norte que nós todos desejamos alcançar, que nós agimos, que nós nos movemos, que nós buscamos ser feliz. Então, Tomás de Aquino diz, olha, o fim último, como já dizia Aristóteles, é a felicidade. Ninguém quer ser desgraçado, tá? Só o idiota quer ser infeliz. Toda pessoa que pensa quer ser feliz, todos querem ser felizes. E Aristóteles dizia, olha, já é possível nesse mundo ser feliz. Até mesmo na polis, os gregos diziam, na polis é possível conquistar a felicidade plena. Os romanos vão dizer também, na cidade, no reino, no império, é possível realizar-se plenamente. Tomás vai dizer, não, nem a polis, nem o reino são fins em si mesmo, nem o homem é fim em si mesmo. O fim último do homem só pode ser a beatitude, a bem-aventurança, ou seja, a felicidade eterna, a felicidade que não acaba. Então nós podemos ter muitos fins, muitos objetivos na vida, estudar, trabalhar, passear, ter prazer, ter bens. Todos têm muitos objetivos na sua vida, muitos fins, mas um só é o fim último. Não existem dois fins últimos. Tudo que eu faço é tendo em vista o quê? Tendo em vista ser feliz. Mas o que é esta felicidade? Vejam que esta é uma pergunta que aparece lá em Aristóteles, depois Tomás vai abordar, os medievais abordam essa questão, temos aí já Boécio e outros. Depois Kant vai fazer esta pergunta, o que é a felicidade, e aí paramos por aí, os contemporâneos não se dedicam muito a isto, né? Mas é uma pergunta importante. Então, para Tomás, a felicidade, ela só pode ser atingida na visão beatífica, onde veremos a Deus, o bem absoluto, e este bem nos realizará plenamente. Então, claro que Tomás é favorável, todos nós devemos procurar a realização neste mundo, nesta vida, realizar tudo que podemos realizar, construir uma polis, construir uma cidade digna, a mais perfeita possível, porém, nem a polis nem o homem é fim em si mesmo. O fim está além de nós. Isso é muito importante, né? Portanto, não se pode, em Tomás, criar uma ideia de Estado, de cidade perfeita e fazer valer tudo por isto, né? Isto levou, inclusive, a história a totalitarismos, né? Por exemplo, o nazismo e outros tantos totalitarismos é esta visão de que um partido, uma cidade, nos garante a felicidade aqui e agora. Podemos estabelecer uma igualdade que vai fazer todos felizes. Isto não é assim, a condição humana não permite isto, né? Isso é, de certa forma, enganar-se e, de certa forma, até reprimir qualquer pessoa, qualquer grupo que não condizer com este ideal utópico, né, de felicidade. Então, mas para atingir esta felicidade, nós temos um compromisso com esta vida. E então Tomás faz a separação entre atos do homem e atos humanos. Respirar é um ato do homem, como é um ato do cachorro, né? É um ato involuntário. Agora, falar uma coisa que faz bem ou que faz mal a outrem é um ato voluntário, é um ato oriundo da faculdade da inteligência, da razão e da faculdade da vontade, portanto um ato humano. Esta distinção que ele faz entre atos do homem e atos humanos é muito importante. E do tratado do ato, Tomás desenvolve o tratado sobre os hábitos. O hábito, que é uma espécie de disposição, de inclinação e disposição, de construção permanente no nosso agir. E o hábito faz o monge no sentido de que os hábitos que nós adquirimos e que nós repetimos tornam-se necessidade. Por isso a preocupação, e aí ele desenvolve o grande e longo tratado das virtudes, onde ele fala de 50 virtudes, né?
aproximadamente 50 virtudes, que são regras para o bom agir, são hábitos operativos do bem, hábitos bons que me levam a operar, a realizar o bem. Então ele fala de aproximadamente 50 virtudes, há virtudes para tudo, isto é dinâmico, é interessante, mas sobretudo desenvolve longamente em diversas questões e artigos as virtudes intelectuais, as virtudes cardeais e as virtudes teologais. Então as virtudes intelectuais, que aperfeiçoam a nossa inteligência, intelecto, ciência, sabedoria, arte, prudência. Depois as virtudes morais ou cardeais, virtudes fundamentais, também chamadas virtudes humanas. A prudência que é uma virtude intelectual e prática, é o reto agir. A prudência, a temperança, a fortaleza ou coragem e a justiça. E trata, claro, dá muita importância às virtudes teologais ou infusas, porque são virtudes onde precisamos da graça de Deus, do auxílio de Deus. Virtudes importantes para esta vida e virtudes importantes para a nossa realização plena, para atingirmos a vida sobrenatural, a bem-aventurança eterna. Quais são essas virtudes? A fé, a esperança e a caridade. As virtudes infusas ou virtudes teologais, elas então são importantes para o bem viver temporal e também para nos garantir a vida eterna. Então, esse estudo vale a pena porque nós vamos retomar aqui, entre as virtudes morais, a virtude da prudência, que é uma virtude intelectual, é uma virtude especulativa, uma virtude prática. O homem, para ser prudente, tem que buscar saber, portanto, ela envolve a busca da razão, a vontade humana, a razão humana deve comprometer-se com a verdade, buscar a instrução, considerar os primeiros princípios para agir adequadamente. É uma busca de orientar a prática. Aquilo que é natural em nós, ser orientado pela inteligência. Não é um agir instintivamente, como age o cachorro, né? O cachorro não possui vontade livre. Entre uma batata e um pedaço de carne, ele vai correr para comer um pedaço de carne. O homem possui uma vontade livre. E a sua vontade, iluminada pela sua inteligência, vai avaliar o que ele deve comer no momento, o que realmente ele quer. Ele é capaz de rejeitar, mesmo estando com fome, porque resolveu fazer um jejum, ele rejeitar esses dois alimentos que estão à sua frente. Então aqui nós estamos compreendendo a pessoa que no seu agir escolhe mediante a faculdade da razão e a faculdade da vontade. Há um apetite instintivo, mas há um apetite intelectivo, de uma vontade que ouve a razão. Claro que o livre-arbítrio se dá não só quando o homem ouve a razão, ouve aquilo que ele deve fazer, ou compreende a lei como tal, mas ele faz também aquilo que ele quer fazer. Mas é um querer ordenado pela razão. E a prudência é uma virtude intelectual, uma virtude prática, moral, muito importante. Tomás a define como prudência recta ratio ad bilium. Prudência recta ratio ad bilium. Ou seja, a prudência é a reta razão no agir. Diante de cada ação, cada situação, eu vou ser prudente. Eu vou buscar agir justamente, agir retamente. Portanto, há uma preocupação com a ortodoxia, né? Não é ter uma livre opinião, qualquer opinião, mas ter ciência, ter conhecimento daquilo que deve, daquilo que me cabe, para fazer esta ação da melhor forma possível, né? Então, esta busca de excelência no agir. Claro que isso não é definido, isto é uma aplicabilidade, uma aplicação, uma deliberação em cada ação. E aí seguem-se as outras virtudes cardeais, onde a prudência imbrica todas elas, quer dizer, não é possível ser corajoso. O que é a coragem? Não é nem ser temerário nem covarde, é justamente esse equilíbrio entre os extremos, entre a covardia e a imprudência, vamos dizer assim, né?
Então a coragem, a temperança, o equilíbrio, né, a ponderação, o domínio daquilo que não é bom, né, o domínio daquilo que mais nos incomoda, a temperança, e a justiça, que é dar a cada um o que é devido, tudo isso exige prudência. Então o prudente deve ter essas outras virtudes, temperança, fortaleza, justiça, mas não é possível ser justo, temperante e corajoso, forte, vigoroso, se não for prudente. Inclusive sobre a virtude da justiça, Tomás faz muitas questões sobre a justiça, os tipos de justiça, né? A justiça moral, a justiça legal, as perguntas sobre o juiz, sobre o advogado, sobre a testemunha, as questões todas que envolvem a acusação, condenação. É realmente muito interessante o Tratado da Justiça que nós encontramos na Suma Teológica. Mas nas virtudes teologais, saliento, por exemplo, a virtude da fé, que ele define como fides substantia esperandum rerum argumentum non apparentium. A fé é a substância das coisas que se devem esperar, um argumento das coisas que não aparecem. Quer dizer, aquilo que aparece, que está na minha frente, eu não preciso acreditar, está aí. Mas justamente aquilo que não aparece, que não me é claro, é que me resta crer. Ou creio ou não creio. E claro, nós temos muitos atos de fé humanos, né? Nós não iniciamos as relações e as coisas entendendo tudo, compreendendo tudo. A pessoa que está ao nosso lado, nós não compreendemos tudo, nem sabemos tudo sobre ela. Nós confiamos, acreditamos, nós partimos de uma crença em tudo, mesmo é impossível fazer ciência sem dar um crédito inicial. Nós partimos de algo. Então aqui, claro, a fé em Deus, a fé na revelação, é justamente acreditar, aceitar como algo, como válido, né? Um testemunho, algo que nós não temos evidência, mas nós acreditamos, nós confiamos que vá se realizar. Mais importante em Tomás que a fé é um ato da inteligência. A fé não é um ato do cachorro, não é um ato dos porcos, não é um ato dos minerais, das plantas, mas é um ato propriamente do ser racional. Nós cremos com a inteligência, é a nossa inteligência que quer crer, a nossa inteligência que aceita. Então, procurem, né, nas obras de Tomás, na Suma Teológica, esse grande tratado das virtudes, onde nós encontramos também as virtudes sociais, a obediência, a desobediência, a verdade, a mentira, tudo isso que envolve o nosso compromisso com a nossa sociedade. Então, muito importante as virtudes sociais em Tomás, e o que se opõe às virtudes são os vícios, né? Maiormente os vícios capitais, os 7 conhecidos vícios capitais. Bem, entrando então no pensamento político do século XIII e XIV, vamos ver o que Tomás entende por lei. Porque Santo Tomás segue Aristóteles no sentido de considerar que sem leis não há sociedade humana, não há sociedade civil. Porque alguns homens, por natureza, são bonzinhos, né? Ninguém é bonzinho porque todos são corrompidos pelo pecado original. Mas todos são bons porque a natureza é boa, criada por Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então uns com mais facilidade seguem lá os conselhos da avó, do pai, da mãe, a revelação, e mais ou menos fazem aquilo que devem fazer, né? Contribuem para o seu bem-estar, o bem-estar da sociedade. Outros já têm mais dificuldade, né? Já têm mais dificuldade de fazerem o que é correto, mas buscam a graça, buscam o auxílio de Deus e conseguem mais ou menos agir como devem agir, para o bem da cidade. Mas outros tantos, homens e mulheres, né, não fazem o que devem fazer. E aí é preciso a lei que orienta, e a lei em Tomás tem um sentido pedagógico, toda a lei em Tomás, isto é muito bonito. A lei, primeiramente, é um processo pedagógico que parte de Deus para o homem, mas a lei também proíbe. A lei proíbe. E a lei pune. Sem essa coerção, esta proibição, não é possível também
Isso depois vão concordar plenamente os modernos sobre o aspecto necessário, coercitivo da lei. Então, nesse sentido, nós entramos então no Tratado da Lei em Tomás, e ele divide a lei em 3 tipos: lei eterna, lei natural e lei humana. Claro que poderíamos falar também de um 4º tipo, lei positiva, quando nós aplicamos as assertividades da lei, ou as afirmativas da lei, nos códigos. Então podemos falar de lei divina positiva, como são os 10 mandamentos, mas também podemos falar das leis humanas positivas, leis positivas, que são as nossas constituições, essas que estão sempre sendo feitas pelos governos ou pela, como diz Tomás, pela comunidade, pela multidão. Então vamos ver inicialmente o que Tomás entende por lei eterna. A lei eterna é aquela lei que existe desde sempre. É aquela lei pensada por Deus, onde tudo acontece segundo a permissão de Deus. Quer dizer, nada que acontece nesse mundo, tudo que vocês possam pensar, os astros, por exemplo, não se chocam, estão lá numa ordem tranquila, né? Por quê? Porque existe uma inteligência, que não é a inteligência humana, que pensou tudo isso, que providencia, que controla tudo isso. Então a lei eterna é o plano racional de Deus, é a ordem do universo inteiro. E quem é que conhece essa lei eterna? Bom, o próprio Deus. Quem mais? Pouquíssimas pessoas, alguns beatíssimos aí, alguns pouquíssimos, né? Beatos no sentido de felizes, que Deus talvez tenha revelado isto. O próprio Tomás de Aquino teve um momento lá no final da vida que ele tem uma bela experiência mística, né? De ter um contato com Deus, de ver a Deus, e aquilo ele diz, olha, agora é tão maravilhoso a experiência que eu tive, compreendi tanto que tudo que eu escrevi é palha, tudo que eu escrevi parece não ter significado, e até depois disso ele nem quis mais escrever, escreveu muito pouco. Então, talvez algumas mentes privilegiadas aí tenham conhecimento disto, ou certamente os bem-aventurados que já estão na luz da glória, né? Agora, então essa lei eterna é um plano racional de Deus. Claro, nós podemos, mas isso não existe, mas pensem assim, ó. Nós construímos as coisas, nós somos capazes de fazer um programa de computador, ou planejar um computador, e temos um certo controle sobre tudo que é possível e vai acontecer no programa ou nos diversos programas desse computador. Agora pensem em algo anterior a nós, algo que diz respeito ao universo, ao cosmos. Então este algo permanente, este plano racional de Deus é a lei eterna. A lei natural, o que seria a lei natural? Bom, nós aqui não temos tempo de retomar os que antecederam Tomás, pegar Cícero, pegar Aristóteles, pegar os estoicos, né? Mas a lei natural é a parte da lei eterna que é conhecida pelo homem, enquanto o homem é um ser racional. Então, a lei eterna é a participação da natureza humana na eternidade. O homem participa, tem algo disso, né? O homem é a imagem e semelhança de Deus, então ele é capaz de captar, de compreender algo deste plano, desta ordem que está em toda a natureza, inclusive na sua natureza. Agora, claro, falamos de lei natural por parte do homem, porque é o homem que compreende. Então, por exemplo, o homem compreende que deve fazer o bem e não fazer o mal. Deve buscar o bem, buscar fazer o bem e não fazer o mal. Por isso, na definição de virtude, como hábito operativo do bem, sempre se diz ali que é condição para alguém ser virtuoso, alguém agir bem, alguém agir corretamente, que ele conheça o bem, ame, deseje o bem. Se ele não busca conhecer o bem, ou não tem nenhuma capacidade de conhecer o bem, é impossível. Veja que esse é o problema
de muitas pessoas, de muitos entre nós, não conhecem o que devem fazer, como vão fazer. Mas não é possível, não é suficiente apenas conhecer o bem. É preciso amar o bem, desejar o bem, querer cumprir o dever. Querer. E também não basta conhecer e desejar, conhecer e amar. É preciso esforço voluntário. É preciso disciplina. Um bom atleta só tem sucesso no seu esporte, consegue os prêmios desejados, se ele tiver disciplina, esforço voluntário, esforço da vontade. E significa o exercício, a perseverança, cultivar bons hábitos, para que os bons hábitos se tornem coisas necessárias. Veja assim, eu me acostumar a tomar 5 cafezinhos por dia, isso vai se tornar uma necessidade. Então, se eu me acostumar com tais vícios, os vícios se tornam necessários. Se eu me acostumar a praticar tais virtudes, estas virtudes tornar-se-ão algo necessário na minha vida. Eu tenho até necessidade de ser bom. Vocês vejam a dinâmica disso. Então, fazer o bem e não fazer o mal. Fazer o bem e evitar o mal. Parece que esse é um princípio, né? Um dos primeiros princípios da lei natural. Então, a minha inteligência é capaz de compreender alguns primeiros princípios, como o princípio de não contradição. Né? Por exemplo, Deus pode fazer todas as coisas, Ele é Deus, mas não pode contradizer a si mesmo. Não pode, por exemplo, fazer com que a Terra gire para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Né? Então, quer dizer, compreender o princípio de não contradição, compreender a minha própria natureza, a minha vida. Eu tenho direito à vida. Esse é um primeiro princípio, a primeira lei natural é o direito à vida. Por isso tenho direito também a defender a minha vida. Não matarás implica o direito de defender a minha vida. Tenho o direito de procriar, portanto a relação sexual é um direito de todos, ninguém pode proibir isto. Claro que é natural que a relação sexual tenha em vista como primeira finalidade a conservação da espécie, a propagação da espécie, a prole. A prole tem direito a uma família, portanto a família é uma questão de direito natural. Tem o direito de buscar a verdade, de conhecer as coisas, conhecer a verdade das coisas. Ninguém pode nos impedir de estudar. Ninguém pode nos impedir de estudar filosofia. Isso é um direito natural. Nós nascemos para saber. Todo homem deseja conhecer, diz Aristóteles na Metafísica. Então é um direito que nós temos de buscar a verdade das coisas. E segue-se daí também o direito de construirmos comunidade para garantir o bem comum, para providenciar o bem comum. Então, o direito de associação. Vocês vejam que na Declaração dos Direitos Universais da Pessoa Humana, proclamados pela ONU em 1948, nós temos em primeiríssimo lugar, naqueles, se eu não me engano, 33 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos lá um reconhecimento do direito natural, da lei natural, que é o direito à vida, o direito a ter filhos, o direito à família, o direito à busca do saber e o direito à vida em associação. Né? Ninguém pode nos impedir, né, de nos reunirmos, claro, tendo em vista providenciar o bem comum. E chegamos assim então à lei humana, né? A terceira classificação, a lei humana, que é esta lei que o homem faz. E esta lei está sempre mudando, porque os homens fazem esta lei de acordo também com as suas necessidades, os seus problemas. Mas aqui nós temos que entender a lei humana em Tomás de Aquino, esta lei positiva, esta lei que se tornará regras, orientações e proibições nas nossas constituições. Temos que entender em Tomás que esta lei só é legítima, ela é verdadeira, ela realiza o homem e contribui para o bem comum, quando ela é uma expressão da lei natural. E quando ela é um comprometimento com a lei natural e com a lei eterna. Claro, e com a lei divina. Então vejam que em Tomás de Aquino a legitimidade da lei não está simplesmente no consenso. Claro que a lei humana, as constituições devem ser feitas pela multidão, pela comunidade, ou por quem cuida da comunidade,
pela autoridade que representa legitimamente a comunidade. Isto está claro lá quando Tomás define a essência da lei, a lei humana. Claríssimo esse aspecto legislativo, né, em que a comunidade, o povo, deve contribuir para a confecção da lei. Agora, a legitimidade não está no consenso. Não é porque a metade mais um decidiu que tal lei é válida que simplesmente ela seja legítima. O consenso tem seu valor, deve ser considerado, mas o que legitima a lei é na medida em que ela não está contra, mas na medida em que ela é fiel à lei natural e à lei eterna, à lei divina. Isto deve ser claro em Tomás. Nós temos no direito moderno o princípio de que o consenso, toda lei é consensual, parece que o consenso fundamenta a lei. Em Tomás de Aquino, não é o consenso que fundamenta a lei, ainda que o consenso, claro, tenha que ser admitido, porque vamos ter que tomar decisões, vamos ter que legislar para casos, né, casos particulares, para necessidades próprias de cada tempo. Sobre a lei, é interessante na Suma Teológica considerar o grande tratado da lei, e ali vocês vão ver as diversas perguntas, né? Mas aqui eu volto a chamar a atenção para a questão 90 da primeira parte da segunda parte, que trata sobre a essência da lei. E aí Tomás define a lei como a lei é uma ordenação da razão que visa o bem comum, elaborada e promulgada pela comunidade, pela multidão ou pela autoridade legítima. Então aí ele faz 4 perguntas. A lei é algo da razão? E coloca as objeções e responde que toda lei, para ser legítima, tem que ter racionalidade, razoabilidade, tem que ter sua razão de ser. Pode ser aí paixão de um príncipe, um mero, nós estamos numa época de muito sentimentalismo, né? Então a gente reúne algumas experiências, faz um montão de gente chorar e em nome daquelas experiências ali esquecemos totalmente o imperativo categórico kantiano, né? Nosso compromisso com a razão especulativa, com a razão prática e estabelecemos uma lei. Não pode ser fruto simplesmente do sentimentalismo. Então a lei é algo da razão. A lei ordena-se sempre ao bem comum? Pergunta Tomás. E vai responder que sim. Ainda que ela tenha uma preocupação com um grupo particular, né, com necessidades especiais, com um grupo privado, deve considerar a todos e cada um, também as situações minoritárias, mas não deve ferir o bem comum. Não posso agora, num condomínio, porque eu tenho uma necessidade, não permitir que ninguém mais durma durante a madrugada. Então a lei deve sempre visar o bem comum. A razão de qualquer um pode fazer leis? Não. Quem é que pode fazer leis? A comunidade ou a autoridade legítima. Um tirano, um grupo tirano, não é legítimo, não pode fazer leis. A promulgação é da razão de lei, ou seja, é necessário promulgar a lei, anunciar a lei, explicar a lei antes de cobrar o cumprimento dessa mesma lei? Sim, é necessário isto aí. Então, desta forma, ele desenvolve o seu tratado sobre a diversidade das leis, como eu já falei, os efeitos da lei, a durabilidade da lei, das leis, as mudanças da lei, e também fala da lei antiga, do Antigo Testamento, e da lei nova, a lei do Novo Testamento, né? Muito importante também na sua época e também hoje, porque hoje nós falamos do Estado laico, no sentido de que nós não podemos seguir apenas uma orientação religiosa, os governantes também não devem ser sacerdotes, mas o Estado laico ele acontece sempre numa sociedade como a nossa e no mundo inteiro que é profundamente religiosa. Então, também a lei do Antigo e do Novo Testamento, né, devem ser consideradas porque fazem parte da vida da sociedade. No século XIII e no século XIV, nós temos então um momento de grandes conflitos políticos dentro do período medieval. Claro que esses conflitos já têm sua origem na antiguidade,
inclusive crise política é o que caracteriza a política do mundo até inclusive nos nossos dias. Vamos considerar a geopolítica do mundo e a política em nossa pátria brasileira. A primeira caracterização é a seguinte: estamos em crise, estamos em conflito. Mas sobretudo no século XIII nós temos um acento, né? Um acirramento dos ânimos. Qual é o problema aí que está em jogo? Assim como na escolástica, na patrística e na escolástica, nós percebemos que há um problema permanente, que é a relação entre fé e razão, a imbricação, a separação e a contribuição desses dois polos, fé e razão. Nós vamos aqui encontrar nesse período também a relação, a imbricação sobre esses dois polos. A igreja, o poder religioso, espiritual, sobrenatural, e o império ou os reinos, o poder temporal, o poder natural. Bem, nós aqui nesta breve aula não podemos tratar de todos os pormenores, mas eu chamo a atenção de que foram muitos os conflitos. Esses conflitos começam lá no Império Romano, com a perseguição de Roma aos cristãos, os cristãos que não tinham direito a nada, e já lá no século IV, há alguns documentos importantes que delimitam os poderes, que tentam resolver os conflitos, né? E então vamos lembrar o Papa Gelásio I, que já lembra dizendo: olha, o imperador cuide do seu campo, né, do Estado, que os pastores, os bispos e o Papa cuidarão do seu campo delimitado. Nenhum deve intrometer-se no campo do outro. Mas isto vai ter décadas, momentos mais tranquilos e outros momentos bastante difíceis de conflitos. Aqui nós não podemos arrolar todos esses fatos, mas apenas alguns documentos importantes, né? Nós temos, por exemplo, eu vou anunciar para vocês, eu escrevi um livro sobre isto, a filosofia política na Idade Média. Então vou dispor esse livro em PDF na próxima semana, na próxima tarefa. E a tarefa até vai consistir na leitura deste livro, onde eu desenvolvo algumas páginas sobre os fatos e as doutrinas que se desenvolvem na Idade Média, porque aqui nos interessam sobretudo os documentos, porque os documentos gerarão doutrinas políticas. Os documentos são oriundos de discussões e gerarão outras discussões. E é aí, em cima dessas doutrinas, dessas teorias, que nós encontramos uma filosofia política que vai ter inclusive repercussões na modernidade e pós-modernidade. Porque esses problemas, ou esta relação entre igreja e Estado, isso continua ainda hoje, né? Então, nesse sentido que nós estamos aqui tratando de uma filosofia política, realmente que faz parte da história da filosofia como um todo. Mas eu chamo a atenção aqui para este período da perseguição aos cristãos e este período também lá na patrística de afirmação do primado pontifício, do primado do Papa. O Papa como o primeiro na igreja, aquele que tem o poder de Pedro. Cristo disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então o Papa, como representante ou vigário de Cristo na terra, como sucessor de Pedro, tem este poder de apacentar todas as ovelhas, né? Bom, e daí? O que tem a ver o Estado, a política com as ovelhas? Pois é. Então, eu lembro também um documento importante, a Cidade de Deus, de Santo Agostinho, para entender isto aí, né? Mas vocês vejam o seguinte, hoje, podem perguntar por que o Papa hoje é chamado, por que o Papa nas relações internacionais aparece, solicita a intervenção do Papa, o Papa vai lá, viaja, visita, né? Quer dizer, são problemas que estão aí que nós nos perguntamos. A questão é esta, sobre os fins do homem. Nós já vimos na aula anterior qual é o fim último do homem. Tomás de Aquino vai dizer, é a felicidade eterna. Bem, então, é possível
separar o fim natural, que diz respeito à felicidade nesta vida, do fim último do homem, fim sobrenatural, que diz respeito à felicidade na outra vida, aí está a questão, né? O fim último do homem é um só. E é possível separar isto? Ou o Estado deve preocupar-se com isto? Portanto, o Estado deve considerar a Igreja. Vejam, nós estamos falando do mesmo homem que tem dois fins, o fim natural e o fim sobrenatural. E de duas instituições, o Estado visa o fim natural, a realização do bem comum, e a Igreja visa o fim sobrenatural, a salvação da alma, a realização da pessoa para a vida eterna. Então, como resolver esses problemas? Temos duas funções, duas instituições, Estado e Igreja, temos dois poderes, Papa e Imperador. A questão aqui está em distinguir esses poderes, em delimitar ou limitar esses poderes e saber aonde está a legitimidade do poder, qual o poder legítimo, sobretudo o poder nesta vida, o poder temporal. Então aí segue-se uma grande discussão entre os autores, né? Eu vou chamar a atenção então para o meu livro. Vocês devem se concentrar, por exemplo, no documento chamado Doação de Constantino, que é um documento lendário, né? Se Constantino doou ao Papa o Império ou não. A teoria das duas espadas, que aparece em diversos autores, mas sobretudo em São Bernardo de Claraval. Cristo admite que a Igreja, lá no Evangelho, aparece que a Igreja tem duas espadas, a espada temporal e a espada espiritual. Então, a alegoria das duas espadas, estudem isto, né? A disputa entre o Papa Bonifácio VIII e o rei Filipe o Belo, a questão dos impostos na França. O conflito do Papa João XXII e o imperador Luís da Baviera, né? Então, diante desses conflitos entre império e papado, e guerras e coroação de reis, vão surgir as doutrinas. Algumas doutrinas defendem um único poder. E até dizem, olha, o poder é um só e o poder é do Papa. É o caso, por exemplo, de Egídio Romano. O imperador tem um poder, mas é um poder submisso, é uma função submissa a um único poder. Porque se tiver dois poderes, o mundo não tem ordem. A coisa fica desnorteada, bagunçada. Então o poder é um só, o poder supremo tem o Papa, então todos os imperadores, ou o imperador e os reis, devem submeter ao Papa. Isso em Egídio Romano e tantos outros, né? Dante de Alighieri e João Quidor e Tomás de Aquino já vão procurar fazer a distinção dos poderes. Tomás de Aquino vai dizer, há dois poderes distintos, embora, Tomás de Aquino vai dizer, nas coisas que diz respeito à salvação, às coisas espirituais, o Estado deve ouvir a Igreja. Dante de Alighieri já vai dizer, olha, os dois poderes são distintos, há uma autonomia e uma separação. E o imperador tem autonomia para decidir, deve ouvir o Papa em algumas questões, mas esta distinção, separação, nós encontramos dos dois fins, o fim natural e o sobrenatural, claramente em João Quidor. Depois nós vamos ter um autor que eu estudei, inclusive foi objeto da minha pesquisa de doutoramento, que é Marcílio de Pádua, e junto com ele Guilherme de Ockham. Marcílio de Pádua e Guilherme de Ockham vão fazer uma crítica ao poder papal e realmente estabelecer limites em relação ao poder do Papa. E Marcílio, de uma maneira mais acirrada, então, para contribuir e tentar resolver os conflitos da sua época, vai dizer que a plenitude de poder papal, que é a pretensão do Papa de ter pleno poder, inclusive sobre o Império, é uma das causas das discórdias, das revoluções, inclusive das guerras intestinas na Itália. Então Marcílio de Pádua, em 1324, é um médico e filósofo, ele escreve uma importante obra chamada O Defensor da Paz. O Defensor da Paz. E nesta obra, então, ele propõe uma teoria política em que coloca o Papa e os sacerdotes apenas como uma parte, um departamento dentro da cidade. Então, Marcílio diz que a lei deve ser feita por todo o povo. O que faz a lei, a causa eficiente da lei, é o povo
que ele chama de conjunto dos cidadãos, ou sua parte preponderante, parte representante, né? E esses devem tomar todas as decisões, inclusive orientar o príncipe, o rei, o imperador. E a igreja participa, como participa a medicina, como participam os professores e outros grupos, outras ordens dentro do Estado, dentro da Civitas, mas jamais deve o imperador se submeter ao Papa. Então ele também oferece uma reinterpretação dos dados bíblicos, retoma em grande parte o pensamento aristotélico para fazer uma crítica ao poder papal, uma exaltação ao imperador e defender o poder único, o poder legítimo do imperador. Sobre Marcílio de Pádua há diversas interpretações também, umas considerando que ele é um dos teóricos da soberania popular, é também uma das raízes do contratualismo moderno, que depois se terá em Hobbes, Rousseau e Locke, e outros consideram que ele é, de certa forma, uma das raízes do totalitarismo moderno contemporâneo, quando, exacerbadamente, né, dá poder ao imperador ou à autoridade civil. Quando exagera no poder, né, o único poder seria o poder humano, o poder civil, o poder do imperador.